Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. Pois é, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Quem é a igreja de Cristo? O que Cristo espera da sua igreja? E o que ela precisa ser diante deste mundo. Ontem eu estava ouvindo em um podcast uma pessoa famosa dizendo assim: olha, Cristo é legal, o problema é o seu fã-clube. Ou seja, se referindo à igreja. A igreja que é o problema, porque a igreja ela prega contra o pecado, a igreja ela prega contra as coisas erradas. A igreja não apoia as coisas erradas, mas Cristo apoia as coisas erradas? Com certeza que não. Queridos, a igreja de Cristo, ela não segue os padrões do mundo, ela segue os padrões de Cristo, ela segue os padrões da palavra de Deus. Em João 5,39, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A igreja, ela precisa de conhecer Jesus e viver como Jesus. Então, veja só, está bem explícito na palavra de Deus que a igreja, ela não deve se conformar com este mundo. Ela não vive como este mundo. Em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomar a forma do mundo, ou a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na mente de algumas pessoas, o que a igreja tem que fazer para que ela seja legal? Primeiro, a igreja não tem que ser legal. A igreja precisa de pregar o evangelho. E só pelo fato dela pregar o evangelho, ela não vai ser legal. As pessoas não vão gostar da igreja. Quem quer viver no pecado, o que ele não quer ouvir é alguém pregar o evangelho. Porque o evangelho, ele bate contra o pecado. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra, para ser a luz deste mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a igreja precisa de resplandecer a sua luz diante do mundo. Então ela não pode viver como o mundo. Ela tem que ser aquilo que Cristo determinou que ela seja nesta terra. E para que ela seja verdadeiramente a igreja de Cristo, às vezes ela vai bater contra o pecado. Então, no entendimento de algumas pessoas, o que a igreja tem que fazer para ela ser legal? Ela tem que participar da marcha para a maconha? Ela tem que participar da parada do orgulho gay? Ela tem que apoiar o aborto, a ideologia de gênero? É isso que a igreja precisa de fazer para ela ser legal? Ah, se a igreja fizer isso, ela vai ser legal. Mas ela não vai fazer isso, queridos. De jeito nenhum. Porque aí ela estaria sendo contra o evangelho, contra a Bíblia, contra Cristo, contra aquilo que é a natureza dela, que é de ser santa. Porque a palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? É ser separado do mundo, separado do pecado e consagrado a Deus. Então a igreja não foi chamada para ser legal, ela foi chamada para poder representar o reino de Deus, que é santo, neste mundo de pecados. Então, queridos, não espere que a igreja ela seja legal. Ela não tem de maneira nenhuma que ser legal.
ela tem que andar pelo caminho estreito. Jesus disse que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por esta porta, por este caminho. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos que entram por este caminho. A igreja, ela foi chamada para andar por um caminho estreito, por uma porta estreita, um caminho apertado. É o caminho que a igreja do Senhor anda, e aqueles que decidem andar com Jesus também, eles precisam de andar por esse caminho estreito. Então a igreja, ela é a luz deste mundo, ela é o sal da terra, e ela precisa de vivenciar isso. Por quê, queridos? Porque a igreja precisa viver segundo as regras da palavra de Deus, segundo as regras da Bíblia Sagrada, do Evangelho. Sabe por quê? Porque o céu, ele tem regras. Para entrar no céu, precisa de obedecer às regras da palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, verso 14 e 15, fala sobre as regras daquele que quer entrar no céu. Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade santa pelas suas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, aqueles que cometem impureza sexual, e aquele que ama e vive na mentira. Esses vão ficar fora do reino dos céus, porque o céu tem regra para entrar. Onde não tem regra é no inferno. No inferno pode entrar de qualquer maneira, pode viver do jeito que quiser, pode ficar na mentira, pode viver na prática das prostituições, pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, e que o inferno aceita. Mas o céu não. O céu tem regras, e a igreja precisa de viver de acordo com as regras da palavra de Deus para entrar no céu. A igreja tem que viver como Cristo. A igreja tem que agir como Cristo. A igreja tem que ser parecida com Cristo. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. No livro de Atos diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, cópias de Jesus. Eu não vejo Jesus se esforçando para ser legal. Eu vou fazer igual as outras pessoas. Quem acha que Cristo é legal? Nunca leu Mateus 24, que diz que no dia do julgamento, Jesus colocará os bodes, aqueles que não andam segundo a sua palavra, à sua esquerda, e as ovelhas porá à sua direita. E aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuí o céu que vos está preparado. Então, Jesus não é legal, queridos. Jesus é justo e é santo, e exige que aquele que deseja segui-lo, que também viva uma vida de santidade, porque é assim que é necessário para entrar no céu, viver em santidade. Se você não quer ser santo, então você não pode fazer parte da igreja de Cristo. Se você quer viver na imoralidade sexual, você não pode fazer parte da igreja de Cristo.
Se você quer viver na prática da mentira, você não pode então fazer parte da igreja de Cristo. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo e viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra para a igreja é: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a igreja não foi chamada para ser legal, a igreja não foi chamada para ser bacana, a igreja foi chamada para pregar a verdade, para viver a verdade. A igreja foi chamada para renunciar ao pecado e para ser a noiva de Cristo, de vestes brancas, que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Então não se preocupe se as pessoas te acham um quadrado, né? Ah, você é quadrado, não tem problema não. Sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse diz que a cidade santa, a Nova Jerusalém, a porta dela é quadrada. Mas se você quer ser redondo, fica difícil você colocar algo redondo, né, numa porta quadrada. Então, não se preocupe se as pessoas te acham um quadrado. Você precisa andar segundo a prática do Evangelho. Você precisa de andar segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso chamado. Essa é a vocação da igreja, representar o reino de Deus nessa terra. Não compete a nós sermos legaizinhos, bacaninhas com este mundo. Não, queridos, nós precisamos ser como Cristo nessa terra. Ainda que para isso o mundo vai nos achar chatos, quadrados, não tem problema. Precisamos de viver segundo o Evangelho de Deus nesta terra. É isso aí. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas, mudou a nossa mente, o nosso pensamento, meu Deus. E hoje nós vivemos, Senhor, segundo a Tua palavra, nos esforçamos cada dia para viver uma vida de santidade, na presença do Senhor, meu Deus, porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que vai ficar de fora da cidade santa, de fora do céu, os mentirosos, aqueles que vivem na prática da impureza sexual, os feiticeiros, os assassinos. Meu Deus, nós fomos chamados para viver de acordo com a Tua palavra, Senhor, para sermos parecidos com o Senhor Jesus, para sermos o sal deste mundo, a luz desse mundo, o sal da terra, meu Pai. É isso, meu Pai, que é o propósito da igreja nesta terra, representar o reino do Senhor neste mundo. Deus, desperta, Pai, o Teu povo, desperta, Senhor, a igreja do Senhor, porque há muitos, meu Deus, que ainda não entenderam a vocação da igreja, Pai, o chamado da igreja nesta terra, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, meu Deus, compreender os propósitos do Senhor a cada dia, Senhor. Oh, meu Deus querido, para que naquele grande dia, Senhor, em que a Bíblia diz que Jesus colocará as suas ovelhas à direita e dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir o céu que vos está preparado, para que nós possamos, ó Pai, fazer parte desse grupo, meu Deus querido, que é a igreja do Senhor, comprada, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, desperta o coração do Teu povo, desperta o coração da Tua igreja, é o meu clamor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
Entenderam, queridos? Nós não fomos chamados para que as pessoas olhem para nós e nos vejam que nós somos legais e bacanas. Não, queridos. Nós fomos chamados para sermos santos. E a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar por causa disso. A Bíblia diz que o mundo vai nos amar, que o mundo vai gostar da igreja por causa disso. Nós fomos chamados para ser a igreja do Senhor e andar de acordo com a palavra do Senhor. E é isso o que importa. Não importa o que o mundo vai pensar de nós por causa do Evangelho. Então, entenda a palavra do Senhor e viva de acordo com o Evangelho. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. E olha, se inscreva no nosso canal aí no YouTube e não deixe de deixar aí o seu like. Dê o seu like aí, o gostei aí para essa mensagem e envie essa mensagem, compartilhe. Para quantas pessoas você entende que precisam de ouvir essa palavra? E então, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos.